Quando analisamos a organização do espaço agrário e urbano no Brasil, percebemos como a história, a economia e a sociedade moldaram profundamente a forma como o território é utilizado e ocupado. O Brasil, um país de dimensões continentais, apresenta uma diversidade imensa tanto no campo quanto nas cidades. Cada região possui suas próprias características produtivas, estruturas sociais, dinâmicas de modernização e desafios socioeconômicos. Entender essa organização é fundamental para compreender as desigualdades, os avanços e os conflitos que se manifestam na sociedade brasileira. A organização do espaço agrário no Brasil está fortemente ligada ao processo histórico de formação territorial. Desde o período colonial, o campo brasileiro foi marcado pela presença de grandes propriedades rurais, o que gerou uma estrutura fundiária concentrada e desigual. Ainda hoje, essa herança se reflete na coexistência de atividades agrícolas modernas, mecanizadas e voltadas ao agronegócio, ao lado de pequenos produtores familiares que enfrentam dificuldades de acesso à terra, crédito e tecnologia. A atividade econômica no campo brasileiro é altamente diversificada. O agronegócio, integrado a cadeias globais, tem enorme destaque, produzindo soja, milho, carne bovina, algodão, café, cana-de-açúcar e outros produtos que fazem do Brasil um dos maiores exportadores do mundo. Essa produção é realizada por propriedades altamente tecnificadas, que utilizam insumos modernos, máquinas avançadas e técnicas de manejo sofisticadas. Entretanto, mesmo com todo esse avanço, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental. Ela é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, como feijão, mandioca, hortaliças, leite, frutas e carnes. A agricultura familiar geralmente ocupa áreas menores e envolve práticas mais tradicionais, muitas vezes relacionadas a pequenas comunidades, quilombolas, populações indígenas e grupos rurais que ainda preservam conhecimentos culturais e produtivos antigos. A coexistência entre modernidade e tradição cria uma dinâmica complexa no espaço agrário, com desigualdades acentuadas e disputas territoriais. A modernização da agricultura no Brasil, especialmente a partir da década de 1970, trouxe profundas transformações ao campo. A chamada Revolução Verde introduziu maquinários, fertilizantes, agrotóxicos, sementes melhoradas e sistemas de irrigação que ampliaram enormemente a produtividade. Porém, esse processo criou também contradições. De um lado, aumentou a produção e impulsionou a economia nacional. De outro, intensificou a concentração de terras, marginalizou pequenos produtores e ampliou impactos ambientais, como desmatamento, contaminação do solo e da água e perda de biodiversidade. A mecanização reduziu a necessidade de mão de obra, provocando o êxodo rural e acelerando o crescimento das cidades. Essas transformações no campo também geraram conflitos. No Brasil, os conflitos agrários envolvem disputas por terra, por direitos territoriais e por modelos de produção. Movimentos sociais rurais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, lutam por reforma agrária e melhores condições de vida e trabalho. Conflitos entre produtores rurais, grileiros, comunidades tradicionais, povos indígenas e grandes empresas são frequentes em regiões de fronteira agrícola, como no Centro-Oeste, Norte e Mato Piba. Esses embates revelam que o espaço agrário não é apenas um local de produção econômica, mas um território de disputas sociais, políticas, ambientais e culturais. Enquanto isso, no espaço urbano, a dinâmica é igualmente complexa. As cidades brasileiras cresceram de forma acelerada, especialmente a partir do século XX, impulsionadas pela industrialização, pela urbanização e pela migração interna. A organização do espaço urbano reflete esse crescimento rápido, muitas vezes desordenado, e condicionado por interesses econômicos, concentração de renda e desigualdade social. As cidades concentram a maior parte das atividades econômicas, especialmente o setor de serviços, comércio, indústria e administração pública. As áreas urbanas são espaços de maior oferta de empregos, maior acesso à educação e saúde, mas também são locais onde se evidenciam de maneira mais explícita problemas sociais, como pobreza, desemprego, violência e falta de infraestrutura. O emprego no espaço urbano está diretamente ligado às transformações econômicas do Brasil. Durante muitos anos, a indústria era responsável por grande parte das oportunidades de trabalho nas cidades.
Entretanto, com o avanço da globalização, da automação e da reestruturação produtiva, o setor industrial perdeu parte de sua força, enquanto os serviços passaram a dominar o mercado de trabalho. O setor de serviços é extremamente amplo, indo desde comércio e transporte até educação, saúde, tecnologia, finanças e serviços públicos. Essa mudança alterou a dinâmica urbana, criando novas oportunidades, mas também aumentando o desemprego estrutural, especialmente entre pessoas com menor escolaridade. A pobreza urbana aparece como uma das maiores contradições do espaço urbano brasileiro. O crescimento rápido das cidades não foi acompanhado pela construção de moradias adequadas, saneamento, transporte e infraestrutura básica suficientes para atender a população. Como resultado, surgiram ocupações irregulares, favelas, loteamentos clandestinos e áreas periféricas precárias. Nessas regiões, muitas vezes localizadas em áreas de risco, ocorre a concentração de pobreza, exclusão social e falta de acesso aos serviços urbanos básicos. Essas condições revelam as desigualdades profundas que estruturam as cidades brasileiras. Dentro desse cenário, é importante compreender a rede urbana, que é a forma como as cidades se relacionam entre si. No Brasil, a rede urbana é hierarquizada, o que significa que existem cidades que desempenham funções de comando, organização e influência sobre outras menores. São Paulo, por exemplo, é a maior metrópole brasileira e exerce forte influência econômica, financeira e cultural em praticamente todo o território nacional. Outras metrópoles importantes incluem Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Belém e Goiânia. Essas cidades funcionam como centros de integração territorial, organizando fluxos de pessoas, mercadorias, informações e serviços. As redes metropolitanas são formadas quando uma metrópole e suas cidades vizinhas apresentam integração econômica, social e funcional. Isso ocorre quando os municípios próximos passam a crescer juntos, compartilhando problemas e soluções, como transporte, habitação, saneamento e segurança urbana e mobilidade urbana. No Brasil existem várias regiões metropolitanas e cada uma possui seus próprios desafios. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é marcada por congestionamentos, poluição, desigualdade social e problemas de infraestrutura, mas também é um dos maiores centros econômicos da América Latina. Já metrópoles como Recife, Belém e Manaus apresentam desafios ligados à expansão urbana em áreas ambientalmente sensíveis, como manguezais, planícies inundáveis ou áreas de floresta. Compreender a organização do espaço agrário e urbano brasileiro é entender como se estruturam os processos históricos, econômicos, sociais e ambientais que moldam a vida no país. O campo e a cidade formam realidades interdependentes. A produção agrícola abastece as cidades, enquanto os centros urbanos concentram o mercado consumidor, serviços, tecnologia e decisões políticas. Ao mesmo tempo, os conflitos no campo influenciam o crescimento urbano, e a expansão urbana pressiona áreas naturais e produtivas. O Brasil é um país em constante transformação, e essas transformações estão diretamente refletidas na forma como seu território é organizado, utilizado e disputado.